Seja bem-vindo ao RN Amapá. Hoje, nessa edição, vai ser um pouco diferente. Nós vamos ter a entrevista da desembargadora Sueli Pini, que, por sua vez, veio e falou sua experiência como mãe, falou a sua experiência em adoção, que foi muito bacana a entrevista e, claro, deu a sua posição sobre o lockdown. Vamos ter muitas notícias, como sempre, com compromisso de te informar e com verdade. Fique ligado nessa programação, porque o que acontece aqui vira notícia. Vamos à notícia do Estado. O governo recebe os primeiros equipamentos para HU. Vamos à matéria e já eu volto com um comentário. Chegaram no início da noite deste domingo, dia 24, os primeiros equipamentos que farão parte da estrutura que está sendo montada no Hospital Universitário HU em Macapá, para o atendimento aos pacientes com Covid-19. São 30 respiradores que fazem parte dos mais de 200 equipamentos que serão enviados pelo Ministério da Saúde para estruturar a unidade. Um termo de doação do OMS garante que após o fim da pandemia, os equipamentos continuarão no Amapá, dando suporte à rede de alta complexidade estadual. Uma cooperação entre o Estado e a Universidade Federal do Amapá, a Unifap, permitiu a utilização de uma ala do HU para instalar 82 novos leitos, 32 intensivos e 50 clínicos. O Estado também trabalha para aumentar este número total para 104 leitos. É muito boa essa notícia? É, porque é mais um lugar para tratamento, enfrentamento contra o Covid-19. Mas é importante também não deixar as outras unidades desamparadas. Então, temos que cuidar. Eu repito, estamos em momento de isolamento, lockdown. Pelas estatísticas dizem que está funcionando, que está tudo bem. Agora, é importante, é fundamental, o que é fundamental é o tratamento. São os remédios certos, o tratamento pronto para o enfrentamento, porque nós temos ouvido falar a respeito de contaminados, temos ouvido falar a respeito de pessoas que estão morrendo. Tá, mas e o tratamento? O que está sendo feito para o tratamento? Porque somente o isolamento não cura. E eu acredito também que só o isolamento não resolve. Então, há a necessidade do tratamento. O tratamento é fundamental. E é muito importante, tá sempre mantendo o povo informado, sempre mantendo as pessoas informadas. Valores que estão chegando no Estado, equipamentos que estão chegando no Estado, onde está sendo investido, porque quanto mais informação, menos pânico, menos medo, menos fake news. Então fica aí a dica, tá? A dor no peito veio de repente, mas Miguel, de 55 anos, entendeu que não valia a pena sair da quarentena para ir ao hospital por causa do risco de ser infectado pelo coronavírus e acabou morrendo de infarto. Ele falou, não, a dor não é grande o suficiente, não vale o risco. Todo mundo fala que os hospitais estão sobrecarregados, que vai ter risco de contágio, etc, e deixa de procurar. A própria Organização Mundial da Saúde recomenda ir ao hospital apenas em caso de extrema necessidade, mas a maioria da população não tem conhecimento suficiente para saber quando a vida pode estar em jogo. Por isso, a orientação dos especialistas é não subestimar. Diante dos primeiros sintomas de um problema no coração, melhor procurar ajuda do que pagar para ver. O paciente que estiver tendo uma dor no peito contínua, normalmente vem acompanhado de sudorese, de mal-estar, de vômito. Esse é o quadro clássico de um infarto. Essa pessoa não deve ficar em casa. Desde o início da pandemia, o movimento nos consultórios médicos em Minas
caiu mais da metade, na percepção do diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Atualmente a gente acha que só existe o Covid, né? Só existe aí o coronavírus. E, na verdade, as outras doenças elas não pararam para o Covid passar, não. Muito pelo contrário. Elas continuam aí. Então, apendicite, pneumonia, inflamação da vesícula, as outras doenças, tumores, né, o câncer em geral, todos eles continuam. E esse que é o perigo, aí que mora o perigo. É outra matéria que é importante. Porque, poxa, para e pensa comigo. Parece, eu sei que é fundamental o tratamento contra o Covid-19. Eu não estou diminuindo o quanto é importante confrontar a pandemia, o vírus. Eu não estou diminuindo. Mas é importante ressaltar que existem pessoas que enfrentam outros tipos de doença. Poxa, como está sendo o tratamento de pessoas que estão sofrendo de câncer, de diabetes, que é um assunto que vai ser falado daqui a pouco. Daqui a pouco, na entrevista, é importante você entender que, sim, estamos enfrentando o Covid-19, é um vírus invisível, mata, mas existem outras doenças que matam também. Bem, OMS suspende estudo com hidroxicloroquina. Vamos a essa matéria? Eu vou voltar comentando mais sobre ela. Vamos lá. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que um grupo da entidade determinou que seja paralisado um estudo sobre o uso da hidroxicloroquina para pacientes com coronavírus. Segundo ele, haverá agora uma avaliação sobre o medicamento para se decidir se esses estudos serão retomados ou devem ser interrompidos de modo permanente. Agora você vê. Poxa, um remédio que sempre foi utilizado em outras doenças. Há mais de 70 anos se usa esse remédio contra a malária e no tratamento de outras determinadas doenças. Remédio que nem precisava de receita médica para ser comprado. Aí agora, num momento como esse, um tratamento que muitas pessoas é comprovado que muitas pessoas foram curadas no tratamento. Infelizmente, existem pessoas que evitam falar sobre isso, como aconteceu, né, em casos de até outros médicos que foram contaminados com Covid-19, mas não querem falar qual foi o remédio que foi usado para a cura. Aí já é aquela questão de pensamento, né? Poxa, se a pessoa usou aquele remédio, foi curada, será que não é uma notícia boa para ser passada para todo mundo? Aí agora vem a suspensão. Aí eu peço a você, pensa comigo, a nossa guerra é contra o vírus ou é uma guerra política? Porque um país dividido, como que ele sobrevive? Então é muito bom você pensar nisso, porque nesse momento agora, você tem que refletir quem realmente está lutando pela causa do país e do povo ou pelas suas próprias ideologias. Agora fica contigo para você poder raciocinar, refletir e tirar suas próprias conclusões. Bem, ainda falando de pandemia, você que tem dívida, você que está enfrentando uma questão de dificuldade financeira, você que está enfrentando uma questão onde de repente você foi mandado embora, você está enfrentando um problema difícil financeiro nesse momento de pandemia, porque essas duas ondas, elas vêm juntas, estão vindo juntas, tanto a onda da pandemia quanto a onda do problema na economia, e talvez tenha te atingido. E eu tenho uma notícia boa para você aqui agora. Renegociação de dívidas pode ser saída na pandemia. A lei, ela te dá direito. Veja na matéria. A Laila é fonoaudióloga e tem uma escola de oratória. No início do ano, ela estava cheia de planos para aquecer o negócio. O coronavírus veio como um banho de água fria. Quando chegou a pandemia, eu pensei, meu Deus, eu vou falir. Eu não tenho condições
de conseguir sustentar toda a parte física, né? Eu ainda estava pagando a obra. A alternativa que a Laila encontrou para se manter no mercado foi renegociar as dívidas. Ela conseguiu reduzir em até 50% o valor das contas. Liguei, por exemplo, para os proprietários das minhas salas e falei assim, olha, a gente não vai usar aqui as salas, então eu preciso que vocês abatam alguma porcentagem dos aluguéis, que vocês diminuam. Falei que também com prédio comercial, o condomínio, será que a gente pode diminuir? A Laila não é a única nessa situação. Com a paralisação da atividade econômica por causa da pandemia, a maioria das pessoas estão com medo de não conseguir arcar com as obrigações. Mas especialistas lembram que a renegociação de dívidas é prevista por lei. Essa consultora financeira explica que é preciso priorizar as despesas com moradia, alimentação e higiene. No Rio, por exemplo, uma lei estadual impede que serviços essenciais como água e luz sejam cortados. Os bancos estão oferecendo a prorrogação de até 60 dias para o pagamento das dívidas, mas é preciso ter cautela. O ideal é que ele troque a dívida dele atual por uma dívida com juros menores. O que ele pode fazer é realmente um planejamento e apresentar ao banco de relacionamento. Então, se ele apresentar um planejamento, é muito mais fácil que o banco dê a oportunidade dele fazer a renegociação para que ele honre esse acordo que ele está fazendo. Bem, hoje nós tivemos a presença da desembargadora Sueli Pini. E olha, foi uma entrevista muito bacana, uma entrevista muito, como é que eu posso dizer para você? Uma entrevista produtiva. Podemos dizer que realmente foi aquela conversa que abre a visão de muitas pessoas, abre o entendimento de muitas pessoas. E claro, ajuda a você a analisar o que estamos vivendo hoje. Hoje no Contraponto, a desembargadora Sueli Pini. Nós temos aqui no nosso estúdio a desembargadora Sueli Pini, que vai nos esclarecer a respeito da adoção e algumas questões em qual estamos vivendo no momento. Tudo bom com a senhora, desembargadora? Tudo bom, Marcos. Claro que sim. Obrigada. Graças a Deus, é isso aí. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar à senhora, ontem, segunda-feira, dia 25, foi Dia Nacional da Adoção. A senhora como mãe, e mãe, né, de 11 filhos, onde 9, né, são adotados. A senhora pode muito bem falar com propriedade. Sim. Sobre a adoção. Obrigada. Por favor. Obrigada, Marcos. Então, ontem, 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Esse é um dia previsto em lei. Salvo engano, foi um deputado que tem uma história bonita de adoção na família e ele conseguiu, no mandato que ele estava na Câmara Federal, ele conseguiu, então, estipular o dia 25 de maio como Dia Nacional da Adoção. Acho bom que seja no mês de maio. O mês de maio é o mês das mães, é o mês das noivas, é o mês da família e é o mês também da adoção. Então, acho que foi uma feliz coincidência que o Dia Nacional da Adoção seja no dia, seja em um dia do mês de maio, no caso, dia 25 de maio. É importante dizer assim que o Brasil já apresenta hoje um avanço importante na adoção. Nós começamos lá atrás, se começar o nosso histórico, quase todas as famílias tinham o chamado filho de criação. Mas ele era criado de forma informal, não oficializada nessa família. Claro que a legislação avançou e avançou de tal ordem que, então, a adoção oficial, ela legitima e oficializa essa criança nesse seio da família adotiva, com todos os aspectos jurídicos preservados, de sucessão, de tudo. Então, já avançamos bastante e avançamos também na nossa postura cultural em relação à adoção. Já não é mais aquela coisa de desejar apenas o bebezinho branquinho, de olhinho azul. Nós já saímos disso, nós já estamos agora num patamar relevantíssimo, que é a aceitação plena da adoção tardia, que nós chamamos, que é a adoção de crianças maiores.
um número maiores de crianças, muitas vezes adotado numa adoção só, que são o conjunto de irmãos. Então, assim, nós aqui no estado do Amapá também apresentamos, acho que hoje, bons números, mas ainda não o ideal. E nem no Brasil e nem aqui ainda o ideal. Ainda, Marcos, e as pessoas que estão nos ouvindo sabem disso, ainda nós temos milhares de crianças hoje em abrigos e orfanatos do país à espera de uma família. Nós dois não podemos conceber o que é uma criança ser criada fora de um contexto familiar. Não tenha dúvida que os danos na formação dessa criança serão marcantes e severos para o resto da sua existência. Você imagina você não ter referência de família. Então, eu falo que essa consciência é cada vez maior, mas ainda não o suficiente, porque nós ainda temos milhares de crianças à espera de um pai e de uma mãe. E, paradoxalmente, nós temos ainda uma quantidade expressiva de casais e de pessoas que estão habilitadas no Cadastro Nacional, e nós precisamos, então, ser mais efetivos nesse encontro desses casais com essas crianças. Já avançamos bastante, mas ainda temos muita coisa a ser feita. Eu sou mãe, sim, né, de 11 filhos, 2 eu gerei, 11 foram gerados por mulheres maravilhosas que não escolheram abortar no meio do caminho, escolheram dar a vida a essas crianças e que por caminhos incríveis chegaram até a nós. E eu falo que eu tenho uma família linda. Dizem assim, Marcos, que famílias numerosas são mais felizes. A minha família é muito feliz. É claro que nós temos problemas no dia a dia, tem um trabalho enorme, então, claro que falar que é um jardim do Éden o tempo todo, evidente que não. Mas assim é toda a família. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a minha família é uma família extremamente feliz e mais feliz ainda porque ela tem, eu falo, esse número grande de irmãos. Eu acho maravilhoso deitar com a minha caçulinha e ela ficar contando nos dedos e ela achar maravilhoso que ela tem um monte de irmãos. E aí ela vai falando do perfil de cada um. Então, quanto que é incrível para minha caçulinha ter 10 irmãos. E ela não esquecer de nenhum, ela saber o perfil de cada um, o que cada um gosta, o que cada um não gosta. Então, imagino que para a formação, para o desenvolvimento da Maria Cecília, ter essa quantidade incrível de irmãos, que não é comum nos dias de hoje, para ela significa muito para o desenvolvimento dela. Olha, a gente estava conversando aqui ainda há pouco, doutora, e a senhora estava falando a respeito sobre conhecer mães, às vezes, que infelizmente não tem um contato próximo com o seu filho. Eu, particularmente, a gente trabalhou muito tempo um projeto com jovens e a gente via que isso traz uma consequência, infelizmente, muito triste, esse afastamento, porque o carinho, né, de um pai e de uma mãe, nada substitui. Não tem como substituir o carinho do pai e de uma mãe. E eu queria que a senhora falasse a respeito de como é mais ou menos a proximidade da senhora com cada um deles. Tá. E claro, existem pessoas que estão nos assistindo agora que têm essa proximidade. Sim. E gostariam de legalizar a adoção, porque criam, exatamente, mas quer legalizar a adoção. Quais seriam os procedimentos? Perfeito. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos começar por último, então. Aqueles que estão criando, que já estão com o seu filho consigo, mas que precisam e devem oficializar, eles devem procurar a Vara da Infância e Juventude, que aqui na capital, a titular é a doutora Estela Ramos, é um acesso facilitado, esperar passar um pouquinho esse fechamento que está tudo aí, o atendimento presencial dificultou muito nesse período, mas aí então, assim que a gente retomar a normalidade, e nós vamos retomar sim a normalidade, dizendo agora há pouco, e não será o novo normal não, será o nosso velho normal, nós queremos o nosso velho normal, né? Então, assim que retornar, a Justiça volta a fazer o atendimento presencial. Então, essas pessoas que estão criando, já estão com o seu filho consigo e precisam oficializar, devem e precisam fazê-lo. E deve procurar, então, a Vara da Infância e Juventude da sua cidade para buscar essa oficialização. Eu mesmo
já me deparei com N situações de pessoas que já criam os filhos e que precisam oficializar. Acho que é uma parte expressiva. É que nem, por exemplo, o programa que nós temos do casamento na comunidade. Uma boa parte dos casais que nós fazemos a união, o matrimônio, eles já coabitam, já vivem junto. Então tá. Bom, o outro é assim. Acho que ninguém aqui, ninguém que está nos assistindo, você, ninguém ignora o pesadelo que deve ser para uma pessoa estar sendo criada fora de uma família, numa instituição. Claro que ela vai ter ali o alimento, vai ter os cuidados, mas ela não tem referência de família. Todos nós temos que ter referência de família. Então é muito importante, eu falo assim, que uma criança, uma adolescente tenham essa referência de família. É o dever de uma sociedade minimamente responsável não permitir que nenhuma criança, nenhum adolescente complete 18 anos dentro de uma instituição, dentro de um orfanato. A outra que eu acho importante é a gente dizer assim, adoção não é assistencialismo, não se adota por caridade e também você não pode, e nunca um juiz, se observar isso, ele tem que suspender tudo ali, se ele perceber que aquela adoção está sendo feita para suplantar um vazio existencial da pessoa, por exemplo. Não vai funcionar por quê? Naquela adoção feita por caridade ou feita por assistencialismo, o que vai acontecer? Vai ficar uma relação doentia, porque vai ficar muito claro naquela relação que aquela criança, aquele adolescente tem que lhe ser grato, porque você fez um favor a ela. Então é uma relação extremamente doentia, não tenha dúvida que vai ter certamente inúmeros problemas essa relação filial aí. E a outra é, se você fez uma adoção para aplacar um vazio existencial, vai chegar um dia em que você está pleno e a criança certamente vai ser um estorvo para você naquele dia. Então isso é muito grave e ela vai perceber. Então isso é muito ruim. Então uma adoção tem que ser acima de tudo um ato de coragem e de extrema responsabilidade. E o amor vem numa construção automática disso. Eu sei porque eu pari 2 crianças. Então, eu sei que o amor é uma coisa que você vai construindo paulatinamente na medida em que você vai cuidando, vai criando, vai cuidando, e ali vai sendo construído um vínculo gigantesco entre você e aquele ser que você colocou no mundo, aquele ser que você então adotou como filho seu, que se não veio do seu ventre, veio então por um gesto de coragem, de responsabilidade e de amor do seu coração. Enfim, não tem muito segredo. E é claro, para a gente finalizar a sua pergunta, é claro que a gente precisa, assim, saber que essa criança foi, de alguma maneira, abandonada, mas, assim, por mais que tenha uma história triste envolvendo a origem dessa criança, nenhum pai, nenhuma mãe adotivo pode esquecer, em momento algum, de ensinar essa criança a fazer uma reverência ao pai dela e à mãe dela, biológicos, porque eles deram a vida a ela. Com todos os erros e desacertos que eles fizeram lá atrás. Foi talvez com todos esses erros e esses desacertos que eles o conceberam. Foi numa noite errada, de sexo impensado. Foi nesses desacertos que eles conceberam aquela vida. Que essa mãe não abortou, deu à luz a essa criança. Então, eu ensino meus filhos a ter uma verdadeira referência e uma verdadeira reverência à mãe biológica, ao pai biológico deles, porque eles devem a vida deles a ele. Então, eu tenho uma relação boa com quase todos os pais biológicos dos meus filhos e sempre ensino eles e gosto que eles tenham contato. Eu falo as minhas adoções, à medida do possível, elas são abertas e eu defendo a adoção aberta, como os americanos. O que impede? Por que eu não posso ter contato com a família de origem dos meus filhos? Isso é um gesto de amor meu. Quando eu estou adotando essa criança, eu estou adotando toda a história dela junto. Eu estou adotando a história da mãe biológica, dos avós biológicos dele, tudo. E outra coisa que as pessoas perguntam, mas você não tem medo do sangue? Eu pergunto o seguinte, me fale alguma coisa do seu trisavô.
A pessoa não sabe nada. Então, como é que você, que não sabe muita coisa da sua origem, você pode julgar a origem do outro? Nenhum ser humano, nem você, nem eu, nenhum ser humano concebido nesse planeta nasce com certificado de garantia. Numa família que tem toda uma estrutura, às vezes incrível, pai e mãe, conservadores, religiosos, maravilhosos e tudo. Mesmo assim, de vez em quando dá errado. Os filhos fazem escolhas. E eles, na verdade, assim, quando fazem essas escolhas, nem sempre nos perguntam muita coisa, não é? Então, quantas famílias não têm aquilo que a gente chama assim, dá esse nome de ovelha negra? Porque escolheu caminhos errados. É bíblico isso. Caim não matou Abel. Eu até digo que talvez boa parte dos erros da humanidade deve-se a isso, né? Foi Caim quem sobreviveu, nós somos descendentes dele. Não é assim? O bom morreu. Nós somos descendentes de um criminoso, não é assim? Enfim, então, como é que nós podemos julgar os outros? Como é que nós vamos julgar isso? Isso é uma tolice, né? Então, que quem está nos ouvindo, que se desvista desses tabus. Pensem por si. Não fiquem repetindo frases feitas de outras pessoas, não é? Então, que avaliem isso, que se preocupem, que saibam que tem crianças esperando desesperadamente por um pai e por uma mãe e que estão confinadas dentro de instituições estatais ou então de instituições religiosas, boa parte das vezes, né, num orfanato, precisando e esperando uma referência de família. Quantas são as pessoas que às vezes elas têm um sonho, né, de mudar o mundo. Mudar o mundo, a gente sabe que é praticamente impossível uma pessoa mudar o mundo. Que prepotência, não? Justamente. Que arrogância, né? Mas ela pode mudar o mundo de uma pessoa. Claro, faça pequenas ações. Todos nós, Marcos, queremos deixar um grande legado. Faz parte um pouco da nossa vaidade. Isso é do ser humano. Também não estou julgando ninguém. Então, mas faz parte do imaginário das pessoas fazer grandes obras, deixar um legado. Tá. Mas eu falo que o grande desafio é fazer pequenas obras todos os dias. Então, eu tenho muito medo dos salvadores da pátria. Eu tenho pavor das pessoas que querem mudar o mundo. Que prepotência, que arrogância isso, não é? Então vá primeiro arrumar sua cama. Levante de manhã, arrume sua cama. Vai faxinar sua casa. Sabe assim, vai saber de onde é que vem a comida. Não sabe nada. Então, assim, eu falo ainda, a gente precisa ainda ter muita humildade, ainda falta muita humildade. Doutora, eu quero falar com a senhora agora sobre uma atitude da senhora que eu vejo de uma forma, eu particularmente, né, como entrevistador, mas eu tenho a minha opinião e eu me sinto à vontade de falar com a senhora aqui. Vejo como uma atitude positiva. Porque quantas são as pessoas que chegam num determinado nível na sua vida, de poder, posso falar assim, e acaba esquecendo do próximo. Acaba esquecendo do que passou, do que vivenciou, da onde saiu. E pela atitude em qual a senhora tomou, a gente viu que não é o caso da senhora. Gostaria de falar com a senhora a respeito do vídeo, o qual foi divulgado, da carta, o qual a senhora escreveu, e sobre tudo o que está acontecendo, questão de lockdown e isolamento social. Eu acho que era Produção, por favor, você não me perguntar volta aqui isso. para mim. Eu não vi. Olha, eu sei que a entrevista ela está excelente, mas nós vamos ter que deixar o restante dessa entrevista para amanhã, que eu garanto para você que vale a pena. Amanhã nós vamos dar continuidade com a entrevista com a desembargadora Sueli Pini, que, olha, é uma excelente pessoa, por sinal. Bem, eu quero encerrar a edição do RN Amapá de hoje com um trecho de uma música do Zé Miguel. A música é assim: eu amo você, terra minha amada, minha oca, meu iglu, minha casa. Eu amo você, pérola azulada, conta no colar de Deus, pendurada. Eu quero dedicar essa música para todo o Amapá. Que essa canção ela representa você. Agora é importante entender. Quando nós amamos, nós nos entregamos, abrimos mão, sacrificamos. Então
É muito importante isso. Seja você governante, parlamentar, seja você um simples cidadão. Quando nós amamos de verdade, nós sacrificamos e abrimos mão, fazemos a nossa parte. Então, eu quero deixar essa reflexão para você. E olha, eu não esqueci a última parte da canção não, muito pelo contrário. Eu fiz uma pequena alteração, que é a bênção, Amapá, porque a gente precisa da bênção do nosso Deus no nosso estado nesse momento. Fique agora com a prece com o pastor Jadson Pereira. Até amanhã.